Olá, muito boa tarde, investidores. Estamos começando mais um fechamento do mercado. Hoje é sexta-feira, dia 22 de julho. Estamos começando aí mais um fechamento do mercado. Vou comentar com vocês aí alguns ativos que nós separamos para a próxima semana. Eu irei analisar todos os papéis no gráfico semanal para a gente ter um overview aí de como foi a semana e para a gente já se preparar para a próxima semana. Começo agora mostrando para vocês as nossas atualizações, resultados das carteiras, resultados das operações de swing trade. Então a gente começa aqui mostrando a nossa carteira, que ela será encerrada daqui um pouco no leilão de fechamento. Então a gente teve para essa semana dos 5 papéis em que selecionamos, apenas 3 deu aqui a entrada na compra, tá? A carteira aqui rendendo 2,2% na semana, rentabilidade bem bacana, terceira semana seguida. Então a gente tem aí um retorno de aproximadamente 11% desde maio. Lembrando que a gente tem mais a semana que vem para poder encerrar o mês, tá certo? Então a gente tem uma rentabilidade expressiva da carteira ao longo da sua criação. Seguimos posicionados nas duas puts, ainda tanto de Petro quanto de Vale. Tá? A Petro está caminhando para o objetivo do stop, que é o pó, não está evoluindo no nosso campo, positivo. Tá? E a Vale ainda perdendo seu valor ao longo dos dias. Estamos ainda comprados em Rumo Logística, tá certo? Rumo 3 é o ativo que nós seguimos comprados para swing trade, acumulou bastante no intradiário, tá certo? E a gente está comprado. Quem não comprou é válido, compra em Rumo, sim. Desde os 5,5 a gente está comprando o papel, o alvo da operação 6,60, 6,70. Milho a gente já finalizou a operação e seguimos ainda comprados no Boi, BGI FUT, é o BGI V16, tá? Contrato do milho, R$ 160,25. Hoje fizemos um day trade no dólar, tá? Um day trade com meia posição, 90 pontos de stop. E agora a gente tem aqui a atualização, nós finalizamos o swing trade, tá? Então a gente estava vendido no dólar a 3,365, redução foi feita a 3,320 e a gente fechou o restante da posição hoje a 3,300, 65 pontos de gain no dólar futuro. E foi feito apenas um day trade no dólar hoje com 6 pontos de retorno, tá certo? Começa aqui então apresentando o índice Bovespa para vocês. O índice Bovespa no gráfico semanal, tirar aqui um pouquinho o zoom do gráfico semanal, a gente percebe em que o Ibov, tá? Ele me rompe aqui uma linha, tem processo de rompimento na realidade, de uma linha de tendência de baixa, tá? Notem que na última semana ele já havia rompido esse patamar e agora tem espaço para uma continuidade do movimento de alta e a gente iniciar um possível processo de reversão. Entretanto, esse último movimento de alta aqui já é um movimento bastante direcional, seria natural um pullback nesses patamares de 55, 54,500 para posteriormente o Ibovespa ganhar força. Então muita atenção, tá? Apesar da gente não ter essa correção em queda, nós passamos aqui por uma correção lateral no Ibov, tá? Uma correção no tempo. Então no gráfico diário, percebam que o último movimento de alta foram 10 dias aqui de alta, tá? 10 dias consecutivos e a gente tem aqui o quarto dia de acúmulo de preço. Notem que o Ibov levemente está querendo romper essa consolidação. Então da maneira que está estruturado, a sinalização gráfica que o Ibovespa rompe, passa por um período de correção, tá? E consequentemente a isso, ele pode passar por um período aí de alta, denominando um master e uma bandeira no gráfico diário. Então muita atenção, a correção do Ibov, ao invés de ser em queda, que era justamente o que eu esperava na semana passada, ele não cai e tem espaço para altas. Já o dólar futuro, tá? O dólar futuro na semana tem aí uma movimentação neutra, tá? Levemente negativa, região de 1% de queda. A gente tem ainda aqui alguns parâmetros, ok? A gente tem aqui o dólar trabalhando na região de 3.300 barra 3.230. O rompimento de uma dessas extremidades leva aí alguma movimentação direcional, tá certo? Alguns ativos em que eu separei para falar com vocês. Primeiro, gráfico diário de Ambev. O Ambev faz o desenho que nós esperávamos, tá certo? Vem subindo aí vagamente, lentamente vem subindo o ativo e ainda a gente monitora o rompimento dessa resistência em R$ 19,40. Notem que se romper, ele vai sair dessa consolidação, alvo para buscar aqui a máxima histórica na casa de R$ 20, tá? Rompendo R$ 20, a sinalização é positiva para o papel. Gráfico semanal, o Banco do Brasil desenvolve uma movimentação de 7% no campo positivo,
movimentação expressiva. Só atenção que está chegando próximo ao nível de resistência. Vamos ver como o ativo vai se comportar nesses patamares de preço na casa de 22/21,50. Lembrando que é uma região de resistência. BBDC4. BBDC4 é um outro papel que também desperta a nossa atenção pelo gráfico semanal. Tá? Notem aqui que Bradesco tem um nível de resistência importante, que está sendo testado, ainda não rompeu. Temos aqui um toque em agosto de 2014, depois no final do ano, e perceba então que o mercado novamente vem testar esse patamar de preço. Para que haja um rompimento claro, seria natural ele corrigir para depois voltar a desenvolver uma alta. BIF3, Minerva. Minerva tentou romper essa consolidação, não teve força para se sustentar, porém vamos monitorar esse ativo na máxima dessa semana se for superada, tá? Então 9,78 se for superada na semana seguinte, podemos ter aí alguma movimentação positiva. Braskem no gráfico semanal desperta a nossa atenção também. Notem que Braskem, ela tem aqui um canalzinho de baixa que está sendo trabalhado e me faz uma semana positiva, alta de 5%, abre espaço aqui então para termos algum possível repique do papel. Então atenção aos navegantes que possuem o papel comprado, tá? Ou melhor, vendido, atenção para ajustar os seus stops. Para quem for seguir comprado, superação desses R$ 19,53 é um ponto para se trabalhar a compra em Braskem. B2W, Betol 3, tá? Betol no gráfico semanal me faz um doji em cima de uma resistência, muita atenção para quem está comprado, uma correção desse papel seria natural. BVMF3 me faz um candle não muito bonito para os comprados, tá? Um candle vendedor que sugere aqui uma movimentação de correção, tá? Uma movimentação corretiva. E atenção para quem está de fora, podemos avaliar alguma compra em BVMF, tá? Caso o ativo volte aqui para a região dos 18,50, 18,30, tá certo? Uma compra nesses patamares seria interessante, tá certo? BVMF, continuando aqui, CCRO3, o rompimento de uma região de resistência relevante, a sinalização é positiva e abre espaço para a continuidade do seu movimento de alta. Atenção para a semana que vem em Cosan, tá? Gráfico semanal, configuração de um triângulo ascendente, o rompimento de R$ 35,10 leva a uma movimentação positiva. CETIP é um outro ativo em que iniciou um processo de correção, perceba que rompeu aqui uma resistência, tá? E temos aqui um processo de pullback. Caso a CETIP venha aqui tocar nos patamares de 42,60, 42,50, podemos avaliar alguma compra esperando uma retomada de força compradora e o mercado desenvolver o seu ciclo, continuar o seu ciclo de alta. Fibria, muita atenção no gráfico da Fibria, tá certo? Gráfico semanal da Fibria, ela me faz um candle de indefinição, cujo caráter é de exaustão do movimento de baixa. E notem que Fibria 19,24, eu tenho aqui um candle de indefinição. Monitorem a máxima dessa semana, se ela for superada na semana seguinte. Então a superação dessa região de 21,30, podemos ter aí alguma movimentação atrativa e interessante em Fibria. Itaú é um outro papel parecido com o Bradesco, em cima de uma região de resistência relevante. Muito cuidado aos compradores, é uma região onde temos aqui vendedores, então podemos passar por um processo de correção, correção essa que pode ser em queda ou correção essa que pode ser lateral, tá certo? Dando continuidade, MRFG3, Marfrig trabalha dentro de uma região importante de suporte, e região é essa na casa de 5,40, me faz um candlezinho comprador, na realidade um engolfo de alta, fiquem de olho aqui superar R$ 5,80. Superando esses patamares pode dar uma oportunidade de compra para a gente buscar o teste da região de R$ 6,25. Então Marfrig, PECAR4 é um outro papel para quem está trabalhando o semanal, quem está trabalhando comprado, muita atenção, tá? Me faz um candle de indefinição. Eu vou ficar de olho aqui num pullback desse papel, se eventualmente ele voltar para a região dos R$ 51/52 para avaliar uma possível compra. Da maneira que está estruturado, ativo ao colocar o gráfico diário, ele pode passar por um processo de queda, corrigindo aqui até a média de 21 períodos, montar um candle comprador, a gente vai trabalhar compras em PECAR. Marco Polo
é um outro papel que chama muito a nossa atenção, tem um nível de resistência aqui que está sendo rompido, que rompe de uma maneira convicta, clara. Temos aqui uma linha de tendência de alta, a configuração de um triângulo ascendente abre espaço para uma alta, temos um pequeno obstáculo aqui agora que já foi testado na realidade a 3,20, o próximo ponto de parada ficaria na casa de R$ 4,00 para Marco Polo. Rapid 4, atenção aos navegantes, para quem está comprado, ajustem o stop aqui para a mínima de cada semana. A sinalização é que o mercado está muito forte, se perder aqui os 4,32 pode buscar a minha média de 21 no diário a 3,90. Soja, tá? SJC, o vencimento X, tá, pessoal? Eu vou colocar o FUT, mas é soja vencimento X. Atenção ao gráfico diário da soja. A soja, se a gente pegar o último movimento, tá bom? Se a gente pegar aqui o último movimento, temos a retração de 61,8 de FIBO sendo testada e abre aqui um espaço, alguma movimentaçãozinha de repique, alguma movimentação direcional em soja. Atenção para um possível repique. Semanal de Suzano, ainda aqui em cima da minha média de 200 períodos, não vamos descartar a possibilidade do papel poder fazer aqui um possível formação de um fundo duplo, tá bom? Então atenção, aqui o rompimento de R$ 11,40, se eu colocar um diário aqui a gente pode ter um pivôzinho de alta, podemos trabalhar compras em SUSB. Uzi Minas, gráfico semanal, ativo querendo romper aqui uma região de resistência, tá certo? Acima desses 2,60 é interessante o papel para ele continuar seu movimento. Tem espaço para novas altas? Sim, há espaço para as novas altas, porém eu gostaria de ver o rompimento aí, na realidade eu queria ver um pullback do papel, ele voltar aqui para casa de 2,50 para a gente comprar por aqui, ou até mesmo 2,40, ou caso contrário, ele não venha voltar a passar aqui um período lateral e a partir da quarta-feira que vem seria uma compra no rompimento da máxima dessa semana. E para finalizar, as ações da Vale ainda seguem sem um direcionamento claro em cima da média de 21 períodos, da maneira que está estruturado, ela sobe, passa por um período de correção e está tentando aqui sustentar um pivô de alta que não está fácil, tá? O mercado passou por um processo de consolidação, por enquanto não vemos nada tão claro aqui em Vale. No gráfico diário, podemos pensar aqui em uma compra na superação de R$ 11,47, tá certo? Então essas foram as principais informações, os principais análises que nós fizemos para vocês hoje. Muita atenção, o mercado passou por um período bastante difícil essa semana para quem opera day trade, nós estamos num momento de inflexão do mercado. Gostaria de agradecer a sua presença, um excelente final de semana e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá!